Olá, meus amigos, eu sou o professor Geraldo Calimã e estou iniciando esse curso com vocês, esse curso de Sociologia e Drogadição. É uma atividade muito ligada àquilo que eu sempre estudei também, e eu gostaria de explicar mais ou menos como é que eu cheguei a me interessar por esses problemas. Eu estive numa época na Itália, e lá na Itália, por 15 anos, fiz mestrado e doutorado. Minha área foi educação, mas dentro da educação eu trabalhei em cima da pedagogia social. Então, a pedagogia social aplicada, vamos dizer, com metodologias aplicadas a algumas questões específicas, como adolescentes, crianças e adolescentes em conflito com a lei, como também a pedagogia aplicada para as questões da recuperação para tóxico-dependentes. Pois bem, tive, depois do meu doutorado, a felicidade de poder ensinar em uma universidade a pedagogia social, e uma das disciplinas era também a questão da drogadição, a questão da explicação para esse fenômeno muito forte na sociedade de hoje. Então, naqueles anos na Itália, eu tive a oportunidade também de acompanhar uma pesquisa bem ampla, financiada pela Comunidade Europeia, sobre a toxicodependência e jovens trabalhadores, e financiado e também junto aos sindicatos italianos, porque muitos jovens acreditavam que podiam conciliar o uso de drogas com o trabalho, e naturalmente isso se tornava inconciliável, e como tal, na segunda-feira não chegavam ao trabalho e os problemas sempre acontecem. E daí se perguntavam esses sindicatos como é que esses jovens teriam que fazer um processo de recuperação. Às vezes as drogas que eles usavam não era aquele tipo de droga tipo a heroína ou a cocaína, mas eram drogas tipo pastilhas, êxtase e coisas do gênero. Então eles acreditavam realmente que era compatibilizável, né, a vida de trabalho com a própria situação de vida e o uso de drogas. No entanto, os sindicatos queriam um período de recuperação menor, porque normalmente as pessoas que trabalhavam, né, ou que iam para as comunidades terapêuticas ou para as comunidades de acolhida para os toxicodependentes ficavam lá por 2, 3 anos. Então nós fizemos uma pesquisa sobre os trabalhadores toxicodependentes, modelos experimentais de intervenção. E a pesquisa se chamava Nem Somente Trabalho, ou A Vida Não é Feita Somente de Trabalho, mas tem que pensar na vida também, nos próprios problemas existenciais. Então, se chegou depois a conclusões que existiam novos modelos, novas maneiras para se trabalhar a recuperação desses jovens, que não precisava eventualmente ficar 2, 3 anos dentro de uma comunidade terapêutica. E a partir também desses momentos em que tive a oportunidade de trabalhar com pesquisas e com a disciplina Pedagogia Social, e aqui um terceiro ponto que desenvolvo como introdução, é uma questão básica: o que tem a ver a pedagogia, o que tem a ver a área da educação com questões que parecem ser muito mais da psicologia do profundo, né, as questões da toxicodependência e assim por diante. Pois bem, eu gostaria de lembrar
que a pedagogia, ou melhor, que as questões que levam as pessoas ao utilizarem a droga são questões, na maioria das vezes, existenciais. As pessoas começam a não sentir qual é o sentido da vida. Elas olham para o horizonte e se sentem num vazio existencial. Muitos autores que vocês vão encontrar nesse curso vão explicar a toxicodependência nessa linha. Muitas dessas questões existenciais podem ser enfrentadas pela própria educação, mas uma educação que não é exatamente aquela metodologia pedagógica ou daquelas metodologias aplicadas dentro das escolas. Ou seja, a sociedade de hoje está muito acostumada a trabalhar dentro de uma escola. O aluno, ele nasce, cresce, chega quase ao período da sua maturidade dentro de uma escola, e é fácil para ele interagir com a escola no futuro. Porém, uma educação, uma pedagogia ou uma metodologia pedagógica aplicada a questões específicas, como adolescentes com problemas comportamentais, ou então com pessoas que têm problemas com as drogas. Existem metodologias apropriadas para isso. A pedagogia não tem receita para tudo isso, mas ela tem uma área da educação que chama pedagogia social, que consegue explicar e ajudar as pessoas a comporem métodos de trabalho baseados na educação, para que as pessoas possam se recuperar de determinadas situações, se sentir mais incluídas na sociedade. A sociologia também se faz algumas perguntas fundamentais. Essas questões estão ligadas, sobretudo, em primeiro lugar, naquilo que aparece mais. Quais são os motivos que levam as pessoas a procurar as drogas? As motivações são múltiplas, mas eu acho que mais do que as motivações imediatas, nós temos que olhar as motivações mais profundas. Como eu dizia anteriormente, na incapacidade das pessoas de lidar com a sua existência no mundo de hoje, a falta de uma perspectiva de vida, a falta de sentido na vida. Isso aí é o problema de fundo. Por isso que quando você vai tentar recuperar uma pessoa da toxicodependência, ajudá-lo a sair das drogas, não se trata somente de livrá-lo clinicamente de uma intoxicação. Muito mais do que isso, tem que ajudá-lo a recuperar as relações sociais equilibradas que ele deveria ter e poderia ter com os outros. E quem pode ajudar a fazer isso são os processos pedagógicos, metodológicos, e por isso dizia, a pedagogia social tem a sua contribuição. E também um problema muito ligado à dependência de drogas e que a sociologia procura explicar é a questão do controle da dependência química ou dos dependentes. Como geralmente essas pessoas são vistas como pessoas excluídas da sociedade e eles são muito estigmatizados pela situação em que se encontram. Normalmente, os olhos de quem exerce o controle social, ou seja, da polícia, ficam muito mais sensíveis para esses grupos sociais. E eles não vão com a própria autoridade somente, eles vão com a autoridade de lei, eles vão também com a autoridade da opinião pública. E muitas vezes nós fazemos uma bela confusão no nosso Brasil entre aquilo que é uma tendência atual à punitividade, punir as pessoas
como se fossem elas os únicos geradores dos problemas sociais. Essa é uma tendência da nossa sociedade. E a sociologia vem explicar que a sociedade tem uma parcela importantíssima de, entre aspas, culpa nesse processo. Se a gente culpa somente o indivíduo, então a gente não acha o caminho certo, a gente acha a solução que passa pela punição, porque aí você lava as mãos, está tudo resolvido, punindo as pessoas. Então, a questão da dependência, no fundo, não é uma questão policial, nós estamos cansados de dizer isso, é uma questão social. Então ela deve ser encarada socialmente. As soluções devem vir da sociedade. E não é tão fácil porque exige soluções a longa distância e não a breve distância. Muitas das pessoas que estão convivendo hoje, que estão encarregadas das políticas públicas, elas não podem ver somente num breve termo, tem que olhar a longo termo como resolver essa questão da prevenção para a toxicodependência. Não como um problema policial, que tem que existir, porque o controle social ele existe naturalmente na sociedade, mas, no fundo, o mais importante é a prevenção para que outras pessoas não acabem caindo também. Melhor prevenir que remediar. Esse é um dito popular e que nós ouvimos talvez desde que estávamos próximos aos nossos pais, na nossa primeira infância. E hoje em dia, realmente, essa frase, ela volta sempre. Volta porque o custo que nós vemos, e aumentando a cada dia, os custos não somente financeiros, digo, mas os custos sociais da drogadição são muito evidentes e muito fortes. Então, dentro de um mundo em que a nossa política às vezes consegue ver a breve termo e não a longo termo, são políticas às vezes muito curtas que elas conseguem ver somente o momento atual para resolver talvez o problema da política atual e não exatamente os problemas sociais. Então esse é um dos grandes problemas também que nós temos. Mas o que consegue muito para a prevenção é a olhar a longa distância, mas também olhar a questão da educação. Aí você pergunta, mas professor, então os países com um grande nível de educação, com educação de qualidade, não teriam problemas com as drogas? É claro que tem, todo país tem, mas pelo menos a pessoa que tem um esclarecimento maior através da educação, ela é capaz também de decidir de modo melhor. Então ela é levada em consideração nos momentos também em que ela é chamada a decidir se ela usa ou não uma droga. Ela tem mais elementos para decidir. E numa situação de grande pobreza, de miséria, em que as populações, as pessoas estão realmente dentro desses problemas, esses excluídos da sociedade às vezes não têm condições de poder decidir. Então a droga se transforma numa solução mais fácil para eles também. Quando nós falamos de drogas, a gente não está falando somente de uma questão do momento, ela está relacionada a muitos fatores, é uma questão muito complexa. As pessoas se envolvem com as drogas e as drogas, esse envolvimento é a ponta de um iceberg, de algo mais profundo. Se nós analisarmos, por exemplo,
a sociedade de hoje. Nós dizemos é uma sociedade muito excludente. Ela exclui os indivíduos que não produzem, os que não estão afinados com várias sintonizações que são obrigatórias para a sociedade de hoje, o que não tem uma fonte de renda, os que são pobres, os que não participam da sociedade do consumo, mas às vezes exclui também a pessoa por sua humanidade. Uma sociedade muito competitiva, as pessoas valem por aquilo que sabem produzir. Então, é uma sociedade que exclui. E nessa sociedade, outros fatores, um segundo, por exemplo, pode ser colocado na falta de vínculos afetivos ou de pertença. Nós, segundo Bauman, vivemos uma sociedade líquida, onde não existem muitas certezas, como nas sociedades do passado. As pessoas constroem a realidade de acordo com o caminhar. Muitos valores não são valores sólidos como um tempo. E por isso as pessoas não têm um conjunto de valores, uma escala de valores mais consistente, na qual eu dizer, eu me oriento dentro desses valores. Então a falta de um referencial de valores faz também com que as pessoas fiquem desorientadas na hora de escolher, ou escolham de acordo com momentos efêmeros da vida. E existe também na nossa sociedade uma cultura, que nós diríamos uma cultura de violência. Nós somos uma sociedade, a sociedade brasileira, ela tem traços dessa violência que foi cultivada historicamente. Mas ela continua hoje, essa cultura, dentro da nossa sociedade. E para muitos jovens, essa cultura da violência unida a um ambiente favorável à utilização de drogas é um fator muito forte que leva as pessoas a se envolverem. E também um outro fator é a falta de perspectivas de vida. Muitos jovens, muitas pessoas, elas crescem e quando olham para a sociedade não percebem muita saída. Muita saída no mercado de trabalho, muita saída na formação, na escola, para a universidade, e isso também pode influenciar. Então eu diria que recorrer às drogas seria um ponto final de certos fatores que concorrem para fazer com que as pessoas cheguem a esse ponto de dizer assim, eu quero amenizar um pouco o sofrimento da vida através de um consumo, né, já que tudo é consumo, do consumo de um estado de ânimo. Assim como eu vou para um bar no fim de semana e eu quero ficar mais animado e tomo bebida alcoólica, uma cerveja, então através de um consumo de um estado de ânimo. Então a sociedade está permeada dessas culturas. E às vezes também a droga ela é oferecida para as pessoas como uma opção desse mundo consumista de hoje. É como você ir na farmácia, você encontra lá soluções para uma dor de cabeça, para um mal-estar. Então as pessoas também às vezes não estão acostumadas ao sofrimento de cada dia. Elas querem acabar com o sofrimento de qualquer maneira. Então, esse consumo de um elemento químico pode me trazer novamente de volta essa tranquilidade. E também esse consumo de estado de ânimo, ele é resultado também da facilidade com que as pessoas encontram no mercado esse tipo de droga. Nós desejamos a vocês um ótimo curso. Ele foi organizado no seu conteúdo pela experiência também do meu colega Vittorio Pieroni, quando
trabalhávamos juntos no Instituto de Sociologia da Pontifícia Universidade Salesiana de Roma. E nos anos 90 nós tivemos a oportunidade de fazer pesquisas juntos e no início também do ano 2000. Aproveitem e tenham um bom curso.